Telescope. We're told these pictures show newly formed stars in a region called the Pillars of Creation. Now we're looking outside of our galaxy. The Pillars of Creation are inside our Milky Way, our vast city of stars in the universe. Lançado em 25 de dezembro de 2021 e totalmente operacional desde julho, o James Webb oferece vislumbres do universo que antes eram inacessíveis para nós. O James Webb, assim como o telescópio espacial Hubble, está no espaço de modo que ele pode tirar fotos com detalhes incríveis que estão livres das distorções causadas pela atmosfera da Terra. Entretanto, enquanto o Hubble orbita a Terra a uma altitude de 540 km, o James Webb está a 1,5 milhões de quilômetros de distância, muito além da Lua. Ele pode coletar luz de todo o universo bem dentro da porção infravermelha do espectro eletromagnético a partir desta posição, longe da interferência do calor refletido do nosso planeta. Quando acoplada ao espelho maior do James Webb, aos detectores de ponta e a numerosos outros avanços tecnológicos, esta capacidade permite que os astrônomos voltem às primeiras épocas do universo. No vídeo de hoje, trazemos 5 novas imagens capturadas pelo telescópio espacial James Webb, bem como uma recente descoberta que abalou toda a indústria espacial. Portanto, não deixe de ficar por aqui enquanto discutimos esta descoberta no final do vídeo. A imagem do James Webb, que representa o início da evolução de uma estrela, é classificada como a número 1. O James Webb revelou características anteriormente desconhecidas sobre a nuvem escura L1527 e sua protoestrela, fornecendo insights sobre como novas estrelas se formam. Como estas nuvens em chamas na região de formação de estrelas Taurus só podem ser vistas em luz infravermelha, elas são alvo ideal para a câmera infravermelha próxima da James Webb ou NIRCam. A protoestrela está escondida dentro de um pescoço da ampulheta e uma linha escura no meio do pescoço mostra uma borda do disco planetário. A luz da protoestrela derrama acima e abaixo do disco, iluminando os vazios no gás e poeira ao redor. As nuvens azuis e alaranjadas nesta imagem infravermelha de cor representativa delineiam cavidades geradas como explosões de material longe da protoestrela e colidem com a matéria circundante. As tonalidades são produzidas pelas camadas de poeira entre o James Webb e as nuvens. Como a protoestrela ejeta o material para longe, James Webb detectou um fio sacudido de hidrogênio molecular. Choques e turbulência limitam a formação de novas estrelas que de outra forma ocorreriam em toda a nuvem. Como resultado, a protoestrela domina o espaço, absorvendo uma grande quantidade de material. Apesar de sua aparência caótica, L1527 tem apenas cerca de 100 mil anos de idade, indicando que é um corpo relativamente novo. L1527 é um exemplo do que é conhecido como protoestrela de classe 0, que é uma etapa anterior no processo de formação de estrelas. Com base em sua idade e brilho na luz infravermelha medida por missões como o satélite astronômico infravermelho, estas protoestrelas, que ainda estão presas em uma nuvem escura de poeira e gás, têm um longo caminho a percorrer antes que possam ser consideradas estrelas. L1527 ainda não produz a sua própria energia através da fusão nuclear de hidrogênio, que é uma característica necessária das estrelas. Embora principalmente esférica, a sua forma também é instável, assemelhando-se a um pequeno tufo de gás quente e inchado, pesando entre 20% e 40% da massa do nosso Sol. No número 2 está a imagem que revelou a paisagem cintilante do nascimento da estrela. De onde vêm as estrelas? Essa pergunta vem desde crianças curiosas antes da idade adulta, que substituíram tais perguntas por outras mais urgentes. James Webb, por outro lado, forneceu uma resposta com uma das suas imagens mais magníficas de todas. Esta cena de montanhas e vales de estrelas cintilantes é a região adjacente da nebulosa Carina, conhecida como NGC 3324. Esta imagem, adquirida em luz infravermelha pelo novo telescópio James Webb, expõe pela primeira vez áreas anteriormente invisíveis de nascimento de estrelas. A imagem tridimensional intitulada The Cosmic Cliffs foi capturada pelo telescópio espacial James Webb e se assemelha a montanhas escarpadas. Na verdade, é a borda da vasta cavidade gasosa da NGC 3324 e os maiores picos nesta imagem têm aproximadamente 7 anos-luz de altura. Toda a radiação UV e os ventos estelares de estrelas jovens incrivelmente quentes no coração da bolha acima da nebulosa esculpiram um espaço cavernoso visível no disparo. A luz ultravioleta ardente das jovens estrelas está progressivamente arrancando a parede da nebulosa. Resistir a essa radiação são pilares dramáticos que se elevam acima da parede brilhante de gás.
O vapor que se vê elevando dessas montanhas celestiais é na verdade gás ionizado quente e poeira quente que se afasta da nebulosa devido à radiação contínua da nebulosa. O James Webb também revela viveiros estelares anteriormente escondidos e estrelas individuais que anteriormente estavam escondidas. A sensibilidade infravermelha do James Webb permite que ela veja esses objetos através da poeira cósmica. Algumas dessas estrelas jovens emitem jatos estelares, que podem ser vistas aqui. Os nascimentos mais recentes das estrelas aparecem como manchas vermelhas na seção de poeira preta da nuvem. No número 3 está uma imagem previamente existente que James Webb melhorou, os pilares da criação. Uma imagem icônica capturada pela primeira vez por Hubble em 95 e tirada de novo em 2014. Nada poderia ter preparado os cientistas da NASA para o retrato do James Webb do mesmo objeto espacial. O que você percebe como dedos são pilares cheios de gás e poeira ao redor de estrelas que se formam lentamente ao longo de milênios. James Webb tirou esta foto assombrosa e incrivelmente poeirenta dos pilares da criação em meio à luz infravermelha, nos dando um novo olhar sobre uma cena antiga. Mas por que a luz do infravermelho médio na imagem do instrumento de infravermelho médio da Webb, MIRI, tem uma atmosfera tão escura e assustadora? A paisagem está coberta de poeira interestelar e a luz do infravermelho médio é excelente para detectar poeira e estrelas que não são visíveis nesses comprimentos de onda. Em vez disso, as bordas brilhantes desses enormes pilares de gás e poeira densamente formados indicam a atividade dentro deles. Esta região criou dezenas de milhares de estrelas, mas a grande maioria delas está ausente. Por quê? Já que muitas estrelas recém-formadas derramaram poeira demais para serem manchadas pela luz infravermelha média, e o MIRI detecta estrelas recém-nascidas que ainda não perderam seus mantos empoeirados. Estas são orbes carmesim em direção às bordas dos pilares. As estrelas azuis, por outro lado, estão envelhecendo, o que significa que elas derramaram a maior parte das suas camadas de gás e poeira. A luz infravermelho médio é especialmente boa para ver gás e poeira em alto detalhe, como evidenciado pelo fundo. As manchas mais densas de poeira incluem os tons mais escuros de cinza. Na seção vermelha, na parte superior, a poeira é dispersa e mais fria, formando um V inquietante como uma coruja com as asas estendidas. Não há galáxias de fundo visíveis porque o meio interestelar está muito cheio de gás e poeira na região mais densa do disco da Via Láctea para permitir a penetração da sua luz distante. E para que se tenha alguma perspectiva, o local que foi fotografado está a cerca de 6.500 anos-luz de distância. A imagem do número 4 contém um efeito gerado por uma forma rara de estrela e seu parceiro preso em uma giração celestial. Uma nova imagem do telescópio James Webb da NASA mostra pelo menos 17 anéis de pó concêntricos emergindo do par de estrelas Wolf-Rayet 140. Este é um par de estrelas situado a aproximadamente 5.000 anos-luz de distância da Terra. Quando as duas estrelas se aproximaram o suficiente, seus ventos estelares de gás sopraram para o espaço, comprimindo o gás e produzindo poeira. As órbitas das estrelas as aproximam a cada 80 anos e os laços de poeira, como a formação de anéis no tronco de uma árvore, marcam a passagem do tempo. Ou seja, estamos olhando para mais de um século de produção de poeira a partir desse sistema. A imagem também demonstra quão sensível é o James Webb. Anteriormente, os telescópios terrestres só conseguiam detectar 2 anéis de poeira. Agora temos pelo menos 17 deles. Além da sensibilidade geral do James Webb, o seu MIRI é unicamente qualificado para investigar anéis de poeira que são mais espessos e largos do que parecem na imagem. Os instrumentos científicos do James Webb detectam a luz infravermelha, com comprimentos de onda que o olho humano não consegue ver. O MIRI detecta comprimentos de onda infravermelhos mais longos do que outros instrumentos do James Webb, permitindo observar objetos mais frios como anéis de pó. A composição do pó também foi exposta pelo espectrômetro do MIRI, que revelou que ele era composto em grande parte por partículas ejetadas por uma certa espécie de meteoro. Uma estrela Wolf-Rayet é uma estrela moribunda do tipo O com pelo menos 25 vezes a massa do nosso Sol, que está prestes a ruir e se tornar um buraco negro. Uma estrela Wolf-Rayet que é mais quente do que era em sua juventude produz ventos tremendos que impulsionam grandes volumes de gás para o espaço. A estrela Wolf-Rayet neste par pode ter perdido mais da metade da sua massa original como resultado deste processo. Exoplanetas estão ficando mais populares e no número 5 vem uma imagem adquirida pelo James Webb que mostra características sem precedentes da atmosfera. James Webb foi direcionado para a atmosfera do exoplaneta WASP-39b e não decepcionou. De fato, o telescópio de 10 bilhões de dólares alcançou agora mais uma novidade, um perfil molecular e químico dos céus de um mundo distante.
Enquanto os observatórios espaciais Hubble e Spitzer da NASA mostraram anteriormente componentes isolados da atmosfera deste planeta quente, as novas descobertas do James Webb fornecem um catálogo completo de átomos, moléculas e até mesmo saber a química ativa e nuvens. Os dados mais recentes também indicam como estas nuvens podem parecer de perto, como um cobertor quebrado em vez de um único cobertor uniforme que envolve o planeta. O conjunto de instrumentos altamente sensíveis do telescópio foi apontado para a atmosfera do WASP-39b, um Saturno quente ou um planeta do tamanho de Saturno, mas orbitando uma estrela a 700 anos-luz de distância em uma órbita mais apertada que a de Mercúrio. As descobertas são encorajadoras para o potencial do instrumento do James Webb para conduzir a ampla gama de investigações de todos os tipos de exoplanetas previstos pela comunidade científica, incluindo o exame das atmosferas de planetas rochosos menores, como os do sistema TRAPPIST-1. Essa é a primeira vez que os cientistas veem evidências definitivas de fotoquímica ou reações químicas geradas por poderosa luz estelar em exoplanetas, tornando o resultado significativo. Isso resultou em outra primeira vez. Cientistas usando modelos computadorizados de fotoquímica para analisar dados que exigem que tal física seja devidamente explicada. As melhorias na modelagem que resultam ajudarão no desenvolvimento de futuros conhecimentos tecnológicos para a interpretação de sinais potenciais de habitabilidade. A proximidade do planeta com sua estrela hospedeira, que está 8 vezes mais próxima do nosso Sol do que Mercúrio, também o torna um laboratório ideal para estudar os efeitos da radiação da estrela hospedeira em exoplanetas. Falando em exoplanetas, pesquisadores confirmaram a presença de um exoplaneta. Um planeta orbitando outra estrela pela primeira vez usando o telescópio espacial James Webb. O planeta, oficialmente conhecido como LHS 475b, tem quase exatamente o mesmo tamanho que o nosso, medindo 99% do diâmetro da Terra. Kevin Stevenson e Jacob Lustig Jäger, do Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins em Laurel, Maryland, lideram a equipe de estudo. Após avaliar cuidadosamente os dados do Transiting Exoplanet Survey Satellite, TESS, da NASA, que indicavam a existência do planeta, a equipe decidiu observá-lo com James Webb. Com apenas 2 observações em trânsito, o espectrógrafo quase infravermelho do James Webb, NIRSPEC, registrou o planeta de forma fácil e clara. Não há dúvida de que o planeta está lá. Os dados primitivos do James Webb validam ele, disse Lustig Jäger. O fato de ser também um planeta pequeno e rochoso é impressionante para o observatório, acrescentou Stevenson. Somente James Webb é capaz de caracterizar as atmosferas de exoplanetas de tamanho terrestre entre todos os telescópios operacionais. Examinando o espectro de transmissão da atmosfera do planeta, a equipe tentou determinar o que está dentro dela. Embora as evidências indiquem que este é um planeta terrestre do tamanho da Terra, os cientistas não têm certeza se ele tem uma atmosfera. Embora seja possível que o planeta não tenha atmosfera, algumas composições atmosféricas, como uma atmosfera pura de dióxido de carbono, não foram descartadas. Para que os pesquisadores possam distinguir entre um ambiente puro de dióxido de carbono e nenhuma atmosfera, são necessárias medidas muito mais precisas. Os astrônomos também confirmaram que o planeta completa uma órbita em menos de 2 dias, o que foi revelado quase que instantaneamente pela curva de luz exata do James Webb. Embora o LHS 475 seja o planeta mais próximo da sua estrela anã vermelha é menos da metade da temperatura do Sol. Portanto, os pesquisadores acreditam que ele ainda possa suportar uma atmosfera. Neste verão, a equipe planeja coletar mais espectros através de observações adicionais. Qual das imagens do James Webb é a sua favorita? Fala pra gente nos comentários abaixo.